que nunca abandona os seus filhos, que sustenta até mesmo os abatidos e ergue aqueles que caíram. Cobre-nos com teus anjos poderosos. Envia os exércitos celestiais para guerrearem por nós. Afasta do nosso caminho todo laço oculto, todo ataque que esteja sendo preparado contra nós nas trevas. Que nenhuma seta voadora, nenhum espírito de inveja, praga, escassez ou maldição se levante contra o teu povo. Neste novo amanhecer, declaramos que o sangue do Cordeiro está sobre as portas das nossas casas, sobre os nossos sonhos, os nossos familiares e todos os planos que entregamos em tuas mãos. Repreendemos agora toda a energia negativa que tenta contaminar a mente logo nas primeiras horas. Todo pensamento de fracasso, culpa, medo ou desesperança seja arrancado pela raiz em nome de Jesus. Declaramos que este será um dia diferente, cheio de paz, revestido de luz, banhado de promessas que se cumprem. Acordamos para viver milagres, andar por fé, confiar mesmo sem ver. A tua palavra nos garante que tu não permitirás que os nossos pés vacilem. O Senhor é o nosso guarda fiel, que vela por nós enquanto dormimos e continua a proteger quando despertamos. A cada passo, sentimos tua presença nos orientando e dando forças para avançar. Nenhuma tristeza permanece onde tua luz habita. Nenhum inimigo resiste quando invocamos teu nome. Tu és escudo ao redor daqueles que creem em ti, Senhor. Nesta oração da manhã, clamamos por livramentos imediatos, proteção total e sabedoria para lidar com qualquer situação inesperada. Mesmo que se levantem obstáculos, nossa fé não será abalada. O nosso coração confia no teu poder para reverter o mal em bem. Onde houver escuridão, que venha a claridade divina iluminar os caminhos. Onde houver confusão, que a tua paz, que excede o entendimento, reine soberana. Desde o nascer do sol até o último minuto deste dia, queremos andar sob a tua direção. Nenhuma cilada prosperará contra quem ora com sinceridade e entrega. Repreendemos o mal que ronda, cancelamos ataques espirituais, quebramos correntes invisíveis agora. Levanta, ó Deus, muros espirituais ao nosso redor. Forma uma barreira intransponível entre nós e qualquer influência destrutiva. Repreende o espírito da discórdia, da mentira, da inveja e da contenda. Que tudo aquilo que se opõe à paz interior seja lançado por terra agora. Desfaz obras ocultas, neutraliza maldições que foram lançadas em segredo. Esconde-nos sob tuas asas, ó Altíssimo. Refugia os nossos pensamentos na tua palavra e guia-nos com mãos poderosas. Que este seja um dia de vitórias silenciosas, conquistas inesperadas, boas notícias e sinais do teu cuidado. Derrama mansidão para reagirmos com sabedoria e discernimento para escolhermos com prudência. A nossa alma confia em ti sem reservas. Afasta de nós pessoas dissimuladas, energias pesadas e compromissos vazios. Enche cada ambiente com harmonia, transborda os corações com amor e disposição. Que o nosso lar seja cheio da tua presença e o nosso trabalho uma bênção constante. Que tudo que fizermos hoje prospere debaixo do teu favor. Repreendemos doenças, angústias, fracassos e todas as formas de maldição hereditária. Declaramos que nenhuma praga tocará em nossas famílias, nenhum acidente terá poder contra nós, nenhuma tristeza dominará os nossos pensamentos. Somos cercados por um exército de luz, somos protegidos pelo Senhor dos Exércitos, somos filhos do Deus vivo, lavados pelo sangue do Cordeiro, guardados por promessas eternas. Concede-nos força para vencer o cansaço e ânimo para seguir adiante com fé. Abre os nossos olhos para perceber oportunidades disfarçadas de desafios.
Que as tuas misericórdias se renovem a cada instante, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Em cada passo, esteja ao nosso lado. Em cada silêncio, fala conosco através da paz que só tu podes oferecer. Em cada lágrima, enxuga com tua compaixão infinita. Que nenhuma palavra maldita se cumpra em nossas vidas. Que nenhum pensamento sombrio encontre morada em nossa mente. Que nenhuma semente do inimigo floresça em nosso caminho. Que a nossa alma permaneça ligada ao trono da graça. Que a nossa jornada reflita a tua presença. Que as palavras proferidas nesta manhã sejam como sementes plantadas em solo fértil, prontas para frutificar em bênçãos visíveis. Que cada pedido feito em fé alcance os céus e mova os teus anjos em nosso favor. Que tudo aquilo que parecia impossível comece hoje a se alinhar com os teus propósitos. Abre portas que estavam seladas, remove barreiras que impediam o avanço, transforma obstáculos em pontes, que nenhuma dor do passado interfira nas conquistas do presente. Livra-nos da autopiedade, da comparação, da dúvida que enfraquece a confiança em ti. Ajuda-nos a enxergar além das aparências, acreditar mesmo quando tudo parecer contrário, que a nossa fé seja como escudo inquebrável, que a nossa boca declare apenas aquilo que edifica, que o nosso espírito permaneça em comunhão contínua contigo. Em teu nome, Senhor, quebramos nesta manhã todas as correntes invisíveis que nos aprisionam. Cadeias emocionais, laços espirituais, armadilhas mentais, sejam desfeitas pelo teu poder. Nenhuma acusação, julgamento, crítica ou maldição nos afetará. Somos livres, purificados e fortalecidos pela tua palavra. Caminhamos com ousadia, vestindo a armadura espiritual completa. A nossa mente está protegida pelo capacete da salvação. O nosso coração é guardado pela couraça da justiça. Cada passo está firme sobre o evangelho da paz. Empunhamos o escudo da fé e empunhamos a espada do Espírito. Nada pode nos separar do teu amor. Nada poderá nos impedir de avançar em tua direção. Que esta manhã seja marcada por reconciliações sinceras, decisões sábias e encontros divinos. Que os caminhos sejam endireitados, os pensamentos alinhados e os sentimentos purificados. Dá-nos discernimento para ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo. Ajuda-nos a evitar ciladas disfarçadas de boas intenções. Livra-nos de relacionamentos tóxicos, alianças erradas, promessas enganosas. Que a tua verdade nos guie com firmeza e clareza. Abre os nossos ouvidos espirituais para perceber a tua instrução. Que os nossos olhos estejam fixos nas coisas do alto, não nas ilusões terrenas. Que sejamos instrumentos da tua paz, espelhos da tua presença, mensageiros do teu amor. Renova os nossos sonhos que estavam adormecidos. Sopra teu fôlego de vida sobre planos esquecidos. Faz florescer aquilo que parecia seco, morto, inalcançável. Desperta em nós a coragem de tentar mais uma vez. Que nenhuma ferida passada paralise o nosso presente. Que o perdão nos liberte de toda prisão emocional. Enche-nos de esperança, como quem enxerga a luz mesmo dentro da tempestade. Que os nossos pensamentos estejam alicerçados na promessa, não no medo. Que os nossos passos sejam firmes, mesmo em terrenos incertos. Que a tua mão esteja sobre tudo que tocarmos. Nesta manhã, consagramos o nosso corpo, mente e espírito ao teu governo. Que a nossa saúde seja restaurada, a nossa energia renovada e a nossa fé multiplicada. Declaramos que nenhuma enfermidade dominará o nosso lar. Nenhuma dor ficará sem resposta. Nenhuma luta será enfrentada sozinha. Tu és o nosso escudo, torre forte, abrigo seguro. Em cada dificuldade, serás a nossa força.
Em cada batalha, serás o nosso general. Em cada decisão, serás o nosso conselheiro. Conduze-nos com sabedoria, envolve-nos com paz, fortalece-nos com graça. Que nada nos tire da tua presença. Que este dia seja marcado por livramentos, bênçãos e proteção sobrenatural. Sela, Senhor, cada passo que daremos neste dia com tua unção. Que as decisões sejam inspiradas por ti e os pensamentos sejam guiados pelo teu Espírito. Não nos deixes andar segundo a carne, mas pelo mover da tua vontade. Guarda o nosso coração de mágoas, ressentimentos e contaminações ocultas. Tira toda raiz de amargura que tenta crescer em silêncio. Enche-nos com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Que sejamos reflexo vivo da tua presença onde quer que estivermos. Que as nossas palavras curem, edifiquem e transmitam vida. Nenhuma fofoca sairá da nossa boca. Nenhum julgamento poluirá a nossa alma. Coloca o teu escudo à frente de cada um que ora agora com sinceridade. Aonde os olhos não alcançam, que teus anjos estejam em vigilância. Nos ambientes de trabalho, nas estradas, nas escolas, em cada lugar onde pisarmos, prepara o terreno. Torna suave aquilo que parecia áspero, transforma em leve o que era pesado. Que a graça nos preceda, a misericórdia nos acompanhe e a justiça nos cerque. Não permitas que andemos distraídos com aquilo que nos afasta do propósito. Dá-nos foco para não desperdiçar tempo com o que é inútil, que os nossos pensamentos estejam firmemente estabelecidos em ti. Repreende todo espírito de ansiedade. Fortalece o nosso interior com fé inabalável. Neste início de dia, consagramos nossos filhos, cônjuges, pais, amigos e todos aqueles que amamos. Cobre-os com tua proteção divina, livra-os dos acidentes, enfermidades e tragédias. Dá-lhes discernimento, sabedoria e sede de tua presença. Que cada um encontre segurança em ti. Que ninguém caia nas armadilhas do inimigo, que as más companhias sejam afastadas, que os corações estejam voltados para o bem. Desfaz toda maldição lançada, toda palavra maldita proferida. Nenhum plano do inferno terá êxito. O sangue de Jesus está sobre a nossa casa, e onde ele está, o mal não permanece. Declaro, Senhor, que nenhum plano contrário terá sucesso. Tudo aquilo que for forjado contra nós cairá por terra. Nenhuma inveja prosperará. Nenhuma armadilha será eficaz. Tu és o Deus que confunde os adversários, anula os decretos malignos e quebra as sentenças ocultas. Mesmo aquilo que o inimigo pensava usar contra nós, tu transformarás em testemunho glorioso. Elevamos agora um clamor de guerra espiritual, declarando vitória sobre todas as batalhas que enfrentaremos hoje. Nenhum espírito de derrota nos alcançará. Nenhuma palavra de desânimo terá efeito. Seremos revestidos com a força que vem do alto. Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. A tua presença é o nosso bem mais precioso. Que a nossa vida seja morada do teu Espírito. Que os nossos atos glorifiquem teu nome. Que em cada atitude brilhe a tua luz. Dá-nos mansidão nos conflitos, firmeza nas decisões e paz em cada escolha. Enche-nos com sabedoria além da nossa capacidade. Abre as janelas do céu sobre este dia. Derrama provisão, livramento e milagres visíveis. Concede-nos uma fé ativa, uma mente renovada e um coração grato. Tu és a fonte que nunca seca, o amparo constante, o amor eterno. Toma o controle total deste novo dia, Senhor. Que não sejamos guiados pela pressa, pela preocupação ou pelos compromissos terrenos.
Ensina-nos a parar e ouvir a tua voz em meio à rotina. Mostra-nos o caminho certo mesmo quando tudo parecer incerto. Livra-nos de nos apoiarmos apenas no entendimento humano. Que a nossa fé seja maior do que qualquer lógica. Conduz-nos com mãos firmes e amorosas. Fecha portas que escondem armadilhas e abre aquelas que ninguém pode impedir. Guarda os nossos sentimentos contra a frieza, o egoísmo e a ingratidão. Fortalece a nossa sensibilidade espiritual. Sopra novos ventos sobre tudo que parecia estagnado. Que as áreas da nossa vida que estavam sem movimento sejam renovadas agora. Toca nas finanças de quem tem orado com lágrimas. Liberta do espírito de escassez. Remove dívidas e traz provisões inesperadas. Envia recursos sobrenaturais, estratégias criativas e portas abertas. Que cada esforço seja recompensado com frutos abundantes. Abençoa o trabalho das mãos, a honestidade dos corações e a perseverança dos justos. Que a semente plantada hoje floresça no tempo certo. Que a colheita venha carregada de testemunhos. Tu és o Deus que multiplica o pouco, renova os casamentos, restaura relacionamentos quebrados e cura feridas antigas. Onde houver frieza, derrama amor. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver silêncio, restitui o diálogo. Que cada casa seja um altar de adoração e não um campo de guerra. Que a tua paz reine nos lares, substituindo todo o ambiente hostil. Ensina os esposos a amarem com sacrifício. Ensina as esposas a respeitarem com ternura. Que os filhos sejam flechas afiadas, preparados para grandes propósitos. Nenhum espírito de divisão prosperará. Que os lares sejam protegidos contra confusão, traições e destruição emocional. Acorda dons adormecidos, desperta talentos que foram enterrados por medo ou vergonha. Que esta manhã seja o reinício de uma jornada de propósito. Coloca unção sobre cada habilidade, inspiração sobre cada projeto e direção sobre cada passo. Que os teus filhos descubram quem são em ti. Que nenhum rótulo do passado impeça o avanço no presente. Tira as vendas dos olhos espirituais, abre ouvidos para a tua voz e fortalece as mãos para novas conquistas. Que os dons sejam usados para edificar, não para se exibir. Que toda capacidade seja para a glória do teu nome. Tu não chamas os perfeitos, chamas os dispostos. Colocamos aos teus pés toda a ansiedade, preocupação, peso e angústia. Não queremos carregar fardos que não nos pertencem. Queremos trocar o cansaço pela tua leveza. Ensina-nos a confiar sem reservas. Dá-nos descanso mesmo nas horas agitadas. Que a paz invada cada célula do corpo. Repreendemos insônia, agitação e esgotamento mental. Declaramos cura sobre a mente, equilíbrio sobre as emoções e vigor sobre o físico. Que a nossa saúde reflita o cuidado do céu. Que a nossa aparência seja marcada pela alegria que vem de ti. Somos fortalecidos de dentro para fora. Neste momento, selamos com fé tudo o que foi apresentado diante de ti. Sabemos que os teus ouvidos não estão surdos ao nosso clamor e que os teus olhos contemplam cada coração sincero. Entregamos-te tudo, as aflições, as alegrias, os desafios e as vitórias. Que este dia seja um campo fértil para milagres extraordinários. Que o impossível se curve diante da tua majestade. Que o sobrenatural invada o natural com autoridade. Que cada palavra declarada encontre eco nos céus. Nenhuma oração volta vazia quando feita com fé. O Senhor é quem nos guarda, nos protege e nos guia. E é com essa certeza que nos levantamos. Tu não dormes, ó Deus de Israel. Enquanto descansamos, tu operas. Enquanto nos preocupamos, tu acalmas. Enquanto tememos, tu ages com perfeição.
Nada escapa ao teu controle, nenhum detalhe passa despercebido aos teus olhos. Por isso, confiamos o nosso caminho a ti. Mesmo que surjam tempestades, tu és aquele que acalma os ventos. Mesmo que apareçam desertos, tu és a fonte no meio da secura. Mesmo que o mundo desabe, tu és a rocha inabalável. Mesmo que tudo mude, tu permaneces o mesmo. A tua fidelidade é escudo para os que esperam em ti. Teu nome é torre forte. Nele corremos e estamos seguros. Refugiamo-nos sob tuas asas nesta manhã, certos de que nenhum mal nos tocará. A nossa segurança não está nos alarmes, nos recursos, nem nos homens. A nossa segurança está em ti, que criaste o universo com a tua palavra. Cada detalhe da nossa existência está gravado em tuas mãos. Nenhuma lágrima se perde diante do teu trono. Nenhum gemido é ignorado por ti. Nenhum esforço passa despercebido. Cada passo é contado, cada decisão é observada. Por isso, confiamos de olhos fechados, porque sabemos que tu vês onde nós não conseguimos ver. Senhor, que nesta manhã haja cura onde havia dor, que haja consolo onde habitava o luto, que haja recomeço onde tudo parecia acabado, que haja abundância onde só existia escassez, que o teu Espírito percorra cada canto desta casa, desta vida, desta história. Onde houver trevas, seja feita luz. Onde houver ruído, reine o silêncio da paz. Onde houver confusão, se estabeleça a ordem. Onde houver opressão, venha a libertação. Onde houver peso, venha o alívio. Que cada alma encontre em ti o descanso verdadeiro, e cada coração a coragem para continuar. Não queremos começar o dia pela força do nosso braço, mas pela tua graça. Não queremos depender da sorte, mas da tua promessa. Não queremos acordar preocupados, mas revestidos pela tua presença. A tua palavra diz que tu és quem nos guarda de todo o mal. Tu guardarás a nossa alma. Tu guardarás a nossa saída e a nossa entrada. Por isso, mesmo antes de sairmos de casa, já declaramos proteção sobre cada passo. Nada escapará ao teu domínio. Nenhuma força maligna prevalecerá. Estamos debaixo da tua autoridade, cobertos com o teu amor, guiados pela tua sabedoria, sustentados pela tua mão. Hoje não é apenas mais um dia, é uma nova chance de confiar, recomeçar e vencer. É uma página em branco que o Senhor entrega nas tuas mãos, dizendo: não temas, eu sou contigo. Ainda que as lutas sejam grandes, o teu Deus é infinitamente maior. Ainda que a noite tenha sido longa, o sol nasceu, e com ele nasceu também a tua oportunidade de ver milagres. Não deixes que o medo domine os teus pensamentos. Não permitas que a dúvida te afaste do que Deus já prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo o que planeou para ti. A tua história não termina no meio da tempestade. A vitória é escrita nas linhas do teu futuro. O que hoje parece uma montanha intransponível, amanhã será apenas um testemunho de superação. O que hoje é lágrima, amanhã será sorriso. O que agora é silêncio, logo será resposta. Segue em frente com fé, porque o Senhor é quem te guarda. Ele não cochila, não se distrai, não se atrasa. Os teus caminhos estão seguros nas mãos dele. Não importa quantas pedras surgirem, ele te fará caminhar sobre elas como em terra firme. A esperança não morreu, porque Cristo vive. Levanta a cabeça, respira fundo e declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Com ele, tu não estás só. Com ele, tudo muda. Com ele, começa agora um novo tempo na tua vida. Em Levítico 10, 1-2, encontramos uma história que ilustra de forma clara como Deus vê o culto e a adoração.
Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereciam fogo estranho ao Senhor, algo que Deus não havia ordenado. Como resultado de sua irreverência, o Senhor os consumiu com fogo. Eles haviam desonrado a santidade de Deus, e a punição foi fatal. Este não é um conto simbólico, não é uma história apenas para nos ensinar sobre o passado. Este é um alerta direto para nós hoje. O culto não é algo para ser levado de forma leviana. Nadab e Abiú não tinham em mente a santidade de Deus quando ofereciam sua adoração. O que Deus está nos dizendo com esse exemplo é: não se aproximem de mim de qualquer jeito. Quando adoramos a Deus, devemos fazê-lo com reverência e respeito, porque Ele é santo. Você entende isso, irmão? O culto é o momento mais sagrado que você tem com Deus. O Senhor nos exige que o adoramos com um coração puro, sincero e cheio de respeito. Deus não está preocupado com as músicas bonitas ou com a performance dos cantores. O que Ele olha é para o coração de quem está adorando. Ele não se agrada de canções que saem apenas dos lábios. Deus não quer um culto vazio, onde nossas palavras não são acompanhadas de uma vida transformada e de um coração que o respeita e o honra de verdade. Em Malaquias 1:6, Deus diz: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se sou senhor, onde está o respeito para com a minha pessoa? Como é possível que cantemos e nos chamemos de adoradores e ainda assim desonremos a Deus com um culto superficial, vazio, sem profundidade? O que mais importa para Deus não são os nossos gestos, mas a sinceridade com que oferecemos nossa adoração. Se nossos cânticos não vêm de um coração reverente, não estão agradando a Deus. O que Deus exige de nós é a sinceridade em nossa adoração, e essa sinceridade está diretamente ligada à reverência e ao respeito por sua santidade. Quando Deus institui o culto em Israel, Ele o faz com detalhes específicos sobre como as ofertas e os sacrifícios deveriam ser realizados. Ele não deixa espaço para improvisações ou jeitinhos. Cada detalhe tinha um propósito, e isso nos ensina a ser cuidadosos em como nos aproximamos dele. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que se aproximaram de Deus com um coração sincero e foram recebidos, e outros que se aproximaram de maneira irreverente e sofreram as consequências. Isso é algo sério. Hoje o culto continua sendo o momento mais importante para nos encontrarmos com Deus. Não importa se a igreja é pequena ou grande, não importa se a música é clássica ou contemporânea, o que importa é a atitude com a qual nos aproximamos de Deus. Você pode até cantar lindas canções, pode até ser um excelente músico ou cantor, mas se o seu coração não estiver alinhado com a santidade de Deus, suas palavras estarão vazias. E o que é mais grave, você estará desonrando a Deus. O Senhor quer ouvir o que vem do fundo do seu coração. Ele quer uma adoração que seja uma expressão de reverência, não uma simples canção para agradar a si mesmo ou aos outros. Adoração não é sobre nós, é sobre Deus. E quando começamos a entender isso, começamos a ver o culto de uma forma completamente diferente. A adoração verdadeira é um reflexo da nossa vida em Cristo. Não é algo que fazemos por um momento, mas algo que permeia todos os aspectos de nossa vida. Se nossa adoração se resume apenas ao que fazemos na igreja, então estamos longe da verdadeira adoração. Lembre-se do que Jesus disse em João 4:23-24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
Isso nos ensina que a verdadeira adoração não é algo que fazemos de maneira mecânica ou apenas em palavras. É algo que vem de um coração transformado, que entendeu o caráter santo de Deus e responde com respeito, amor e reverência. O que você canta no culto? Você realmente está adorando a Deus ou apenas seguindo a música? Deus não quer o seu som bonito se ele não vier de um coração puro. E é por isso que o culto é tão sério. Cada palavra que você canta, cada nota que você toca, deve ser uma oração sincera, uma expressão de adoração verdadeira. Deus não se deixa enganar. Ele sabe se o seu coração está alinhado com a sua santidade ou se você está apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Hoje a pergunta que fica é: você realmente adora a Deus como Ele merece? Ou será que você tem cantado, mas não tem reverenciado? A santidade de Deus deve ser o que nos move a adorar de forma pura e sincera. Só assim nossa adoração será aceitável diante dele. Que possamos refletir profundamente sobre como temos nos aproximado de Deus. Não basta apenas estar na igreja, não basta cantar as palavras. É preciso ter um coração que verdadeiramente reverencia e adora o Senhor, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não é algo que devemos tomar como garantido, nem é algo que podemos realizar de qualquer maneira. Ela exige de nós um compromisso profundo, uma conexão genuína com o nosso Criador. Não se engane, irmão. O culto não é sobre como você se sente ou como as coisas podem parecer para os outros. O culto é sobre o que é aceitável aos olhos de Deus. O Senhor é digno da melhor adoração que podemos oferecer, e a responsabilidade da igreja é nos ensinar o que significa adorar em espírito e em verdade. Em João 4:24, Jesus deixa muito claro: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não há margem para dúvidas aqui. A verdadeira adoração começa com um coração sincero, com uma disposição para buscar a Deus com toda a nossa alma, mente e forças. Não é uma questão de sentimentalismo ou de aparência, mas de um compromisso genuíno com a verdade de quem Deus é e do que Ele exige de nós. Ele não busca um culto superficial, uma adoração vazia que pode ser facilmente feita de qualquer maneira. Ele busca adoradores que compreendam o significado profundo do que é se aproximar dele e que desejam oferecer um coração puro e sincero em adoração. Agora, a pergunta que surge é: quem é responsável por nos ensinar a verdadeira adoração? A resposta é clara: a igreja. A igreja tem o dever de nos guiar a esse entendimento profundo e sincero de adoração. E quando falo de igreja, falo de todos nós, que somos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem a responsabilidade de ensinar aos outros a verdadeira adoração, não apenas por meio de palavras, mas por meio de nossas vidas. Quando nos reunimos como igreja, é para refletirmos e vivermos a adoração verdadeira. Não podemos permitir que o culto seja transformado em um espetáculo ou em algo que visa apenas entreter ou atrair os olhares das pessoas. O culto não é um show. O culto não é um lugar para demonstrarmos nossas habilidades ou para agradar a nossa vaidade. O culto é o momento mais sagrado de nossas vidas. Um momento em que nos aproximamos de Deus com humildade, reverência e sinceridade. Infelizmente, muitos líderes e igrejas têm falhado em cumprir essa responsabilidade. Ao invés de nos ensinar o verdadeiro significado da adoração, muitas vezes somos levados a práticas vazias, onde o foco está no entretenimento, nas emoções temporárias, ou até mesmo no status e na popularidade. É alarmante ver como muitas igrejas, em nome da adoração,
Transformaram o culto em uma espécie de show, onde o objetivo é simplesmente impressionar, não edificar. E, meus irmãos, isso é um perigo. A palavra de Deus é clara ao nos alertar sobre as consequências de cairmos em práticas religiosas vazias. Em Mateus 15, 8, 9, Jesus cita Isaías e diz: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Essas palavras são duras, mas são necessárias. Adoração. Sem um coração sincero e sem entendimento verdadeiro, não agrada a Deus. Quando o culto se torna sobre as aparências ou sobre agradar as pessoas, perdemos o foco da verdadeira adoração. O perigo de sermos como os fariseus, que adoravam com os lábios, mas não com o coração, está sempre presente. E esse é o alerta que devemos levar muito a sério. A responsabilidade da igreja é ensinar a adoração que honra a Deus. Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar isso. Não podemos permitir que os membros da igreja se tornem meros espectadores, que participam do culto sem compreender o que significa realmente adorar. Em vez disso, devemos ser discipuladores de adoradores. Precisamos ensinar nossos irmãos a adorar com verdade, a cantar com sinceridade, a orar com fervor, a viver de acordo com os padrões de Deus, não com os padrões do mundo. A adoração não é apenas o momento da música na igreja, ela é uma maneira de viver. É nossa responsabilidade, como igreja, mostrar ao povo de Deus que a adoração vai além das canções e que a vida de adoração deve ser refletida em cada aspecto do nosso viver. E o que é então a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é aquela que flui de um coração transformado, de um coração que compreende o preço da salvação e o amor imenso de Deus por nós. Em Romanos 12, 1, Paulo nos instrui dizendo: "Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." A adoração verdadeira é uma entrega total de si mesmo a Deus. Não é sobre emoções momentâneas ou experiências passageiras. É uma entrega que se reflete em nossas atitudes, em nossa forma de viver, em nossas escolhas diárias. O que mais precisamos aprender e que a igreja precisa urgentemente ensinar é que a adoração não é um evento isolado. Ela não deve ser limitada aos minutos que passamos cantando na igreja. A adoração é uma atitude de vida. O culto que prestamos a Deus em nossas reuniões deve ser apenas um reflexo de uma vida que já está consagrada a Ele. O verdadeiro adorador vive em adoração, vive em reverência, vive em obediência. Ele não adora a Deus apenas quando está na igreja, mas adora a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Ele não apenas canta, mas também vive as palavras que canta. Não podemos esquecer que Deus não quer apenas as nossas músicas ou nossos gestos. Ele quer o nosso coração. E a responsabilidade da igreja é nos ensinar a dar o nosso coração a Ele de forma verdadeira, não superficial. O Senhor nos chama a uma adoração que é espiritual, que é genuína, que é em verdade. Não podemos cair na armadilha de pensar que basta cumprir um ritual. A verdadeira adoração começa com o entendimento profundo de quem Deus é, do que Ele fez por nós e do que Ele espera de nós. Quando a igreja ensina essa verdade, ela está cumprindo seu papel de discipular adoradores que agradam a Deus em espírito e em verdade. Em resumo, a responsabilidade de ensinar a verdadeira adoração não é apenas de músicos ou pastores, mas de toda a igreja. A adoração verdadeira não pode ser negociada, não pode ser barateada. Ela deve ser pura, sincera e baseada na verdade.
Precisamos entender que cada momento de adoração é uma oportunidade única de nos aproximarmos de Deus de maneira genuína. Vamos então deixar que a igreja nos ensine a adorar de maneira verdadeira, para que nossos corações estejam alinhados com o que Deus espera de nós. Há algo que precisamos entender de forma clara e inquestionável. A verdadeira adoração a Deus não se resume a palavras bonitas ou melodias emocionantes, mas é uma expressão direta da nossa obediência ao Senhor. Muitos de nós acreditamos que o simples ato de cantar ou orar já é suficiente para agradar a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que quando nossa adoração não está acompanhada de uma vida de obediência, ela é vazia, sem valor. Em 1 Samuel 15:22, Deus declara através do profeta Samuel: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Este versículo é uma das lições mais poderosas que podemos aprender sobre o que Deus realmente espera de nós. Não são nossos rituais ou nossas ofertas que o impressionam, mas a nossa disposição em obedecer a sua palavra. A adoração verdadeira não pode ser separada da obediência. O que fazemos com nossos lábios deve refletir o que fazemos com nossas vidas. Quando cantamos "Tu és santo", mas não vivemos de acordo com a santidade de Deus, estamos apenas repetindo palavras vazias. Isso não é adoração. Quando declaramos que Deus é digno, mas ignoramos seus mandamentos, estamos oferecendo a Ele o que é irrelevante. Deus não está buscando um culto superficial ou uma adoração momentânea que se limita ao templo. Ele está à procura de corações que o obedeçam em todas as áreas da vida, que o adorem não apenas com palavras, mas também com ações, com escolhas diárias que glorificam o seu nome. É fundamental entender que a obediência é uma forma de adoração. O Senhor não nos chama para sermos apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes. Em Tiago 1:22, somos exortados: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando nos limitamos a ouvir a palavra de Deus, mas não a aplicamos, nossa adoração se torna uma farsa. Podemos cantar belamente, mas nossa adoração será inútil se não refletir o nosso compromisso com a palavra de Deus em nossa vida diária. Em João 14:15, Jesus deixa claro: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A verdadeira adoração começa no coração, mas ela deve se traduzir em ações. Se você realmente ama a Deus, se você realmente o adora, suas ações devem refletir isso. E o que Ele espera de nós? Obediência. Obediência à sua palavra, obediência ao seu chamado, obediência a tudo o que Ele nos ensinou. Adorar a Deus não é simplesmente cantar em um culto ou orar de vez em quando. Adorar a Deus é viver em conformidade com a sua vontade. É fazer da sua palavra a base de nossas decisões diárias. É viver com integridade, honestidade e amor. Cada canto no culto deve ser um reflexo do nosso compromisso com a obediência a Deus. Não importa se você tem a voz mais bonita ou se sabe todas as letras das músicas. O que importa é que, ao cantar, seu coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Você pode até parecer muito espiritual para os outros, mas Deus vê o seu coração e Ele quer mais do que a aparência. Ele quer a sinceridade da sua vida. A verdadeira adoração, aquela que agrada a Deus, é aquela que vem de um coração disposto a seguir a sua vontade em todos os momentos. A verdadeira adoração não é um momento no culto, é uma atitude constante, uma postura de vida, uma prática diária de obediência ao Senhor. Quando adoramos, devemos fazer isso com a consciência de que estamos diante de um Deus que exige mais do que palavras, mais do que rituais. Ele exige obediência. Ele não quer apenas nossas ofertas,
mas quer que nossas vidas sejam uma oferta viva e constante. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso é o que Deus espera de nós. Uma vida de adoração, uma vida em que nossas ações diárias, nossas escolhas, nossas palavras e nossos pensamentos estão em conformidade com a sua vontade. Esse é o culto verdadeiro que Ele deseja, e é isso que precisamos aprender a fazer. A obediência à palavra de Deus é a expressão máxima de adoração. Quando seguimos seus mandamentos, quando vivemos de acordo com sua palavra, estamos expressando o maior ato de adoração possível. Não há nada mais que Deus deseje de nós. Não há música, não há oração que o agrade mais do que uma vida que reflete sua vontade. E a boa notícia é que Deus nos dá a graça e o poder para vivermos essa obediência. Não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, a obedecer aos seus mandamentos, a viver uma vida que lhe seja agradável. A adoração verdadeira não é algo que conseguimos fazer por nossa própria força, mas é uma expressão da transformação que Deus já começou em nós. Portanto, meus irmãos, é hora de refletirmos profundamente sobre o que realmente significa adorar a Deus. Não podemos mais nos enganar achando que adoração é apenas cantar ou fazer orações bonitas. A adoração verdadeira é um compromisso total com a obediência ao Senhor. O que você canta deve ser a realidade do seu coração. Se você canta sobre santidade, sobre a grandeza de Deus, sobre seu poder, mas vive de forma contrária àquilo que canta, então sua adoração não é verdadeira. Deus quer um coração disposto a obedecer. Ele quer que a nossa adoração seja a expressão do nosso compromisso diário com Ele, com sua palavra e com sua vontade. Quando você cantar, que seja com a certeza de que sua vida está refletindo o que você está proclamando. Quando você adorar, que seja com a consciência de que a obediência a Deus é a maior forma de adoração que podemos oferecer. Se você quer agradar a Deus, comece obedecendo a sua palavra. Essa obediência será a verdadeira adoração. Não importa o que os outros vejam. O que importa é que Deus está olhando para o seu coração. O verdadeiro adorador é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, que coloca em prática tudo o que Ele nos ensina. Esse é o tipo de adoração que Deus aceita. E é essa adoração que precisamos oferecer a Ele todos os dias de nossa vida. Os perigos de um culto vazio. Preste atenção, pois o que vou dizer agora é algo que devemos levar em consideração com seriedade. O culto vazio é um dos maiores perigos espirituais aos quais a igreja pode ser exposta. E o que é um culto vazio? Um culto vazio não é aquele onde as palavras são poucas ou a música é fraca. Um culto vazio é aquele em que as palavras são ditas, as músicas são cantadas, mas o coração está distante de Deus. Um culto vazio é aquele que se preocupa mais com a performance, com o aplauso dos homens, com a música perfeita, do que com a verdadeira adoração ao Senhor. Em Mateus 15, 8, 9, Jesus cita Isaías e faz um alerta claro. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essas palavras devem penetrar fundo em nossa alma. Jesus não está falando apenas para os fariseus de sua época. Ele está falando conosco também hoje. Você pode até cantar palavras que falam de honra e adoração, mas se o seu coração não estiver rendido, sua adoração será vazia, será um ritual sem poder. Deus não está preocupado com a quantidade de palavras que você diz ou com as melodias que você canta.
O que importa é a sinceridade do seu coração e o quão profundamente você está comprometido com a verdade da adoração. O culto não é para nós, não é para exibição. O culto é para Deus. O foco deve ser a glorificação dele, não nossa satisfação pessoal. Quando fazemos do culto um lugar de entretenimento ou uma oportunidade para exibir nossos talentos, estamos, de certa forma, zombando de sua santidade. O culto não pode ser transformado em um espetáculo. Ele é um momento de entrega, de rendição total ao Senhor, onde o nosso coração se dobra diante da sua majestade e grandeza. Em nossas igrejas, temos visto o culto ser cada vez mais transformado em uma plataforma para mostrar talentos, habilidades musicais e performáticas, em vez de um verdadeiro espaço de reverência a Deus. Isso, meus irmãos, é uma armadilha. O culto vazio é aquele onde as pessoas se envolvem com a performance da música, mas o Espírito de Deus está distante. Cantar de forma mecânica, sem uma verdadeira conexão com o Senhor, é como oferecer fogo estranho, como fizeram Nadab e Abiú. Deus não se agrada de adoração que é apenas um espetáculo para os olhos humanos. Ele deseja um coração quebrantado e contrito, uma adoração genuína que se reflete em cada ação de nossa vida. Quando o culto se torna uma performance, ele perde seu verdadeiro propósito. Cantar no culto não é uma oportunidade para exibir talento ou fazer os outros se impressionarem. O culto é a nossa oportunidade de honrar a Deus com todo o nosso ser, com um coração sincero, com uma mente focada, com uma vida dedicada a Ele. Quando começamos a transformar a adoração em algo voltado para o público e não para Deus, corremos o risco de perder o verdadeiro significado do culto. E o que é pior, começamos a adorar ao homem em vez de a Deus. O culto vazio é também um culto onde as pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que com o conteúdo. Jesus nos alertou sobre isso ao falar com os fariseus em Mateus 23, 27 e 28, onde ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Essas palavras são duras, mas necessárias. Elas nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmos e a refletir sobre nossa verdadeira motivação. Você está realmente adorando a Deus ou está mais preocupado com como as pessoas te veem durante o culto? Você está mais preocupado com o show, com as palmas ou com o fato de que o Senhor está olhando diretamente para o seu coração? A adoração não pode ser vazia, irmãos. A adoração não é um teatro e a igreja não é um palco. E isso não se aplica apenas aos músicos ou pastores. Cada um de nós tem um papel na verdadeira adoração. Quando você está lá no banco da igreja durante o culto, sua atitude deve ser a mesma. Uma adoração que não se limita a palavras, mas que envolve todo o seu ser. Deus não quer que você seja um espectador no culto. Ele quer que você seja um participante ativo da adoração. E para isso, é necessário que você se entregue completamente a Ele. Vamos ser sinceros, irmãos. Como estamos cantando, adorando e orando diante de Deus, se nosso coração não estiver alinhado com o propósito de glorificar o nome de Deus, então estamos oferecendo a Ele um culto vazio. Podemos até cantar bem, podemos até parecer espirituais para os outros, mas se nosso coração está distante, estamos apenas criando um eco vazio. Deus não está interessado em palavras vazias. Ele quer o seu coração. Ele quer uma adoração verdadeira, aquela que vem de uma vida transformada e rendida a Ele. É importante entender que um culto vazio não é apenas uma falha no aspecto emocional ou na performance.
Um culto vazio é um culto que não tem poder. Ele não tem poder de transformar vidas. Ele não tem poder de fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Um culto vazio não leva ninguém à mudança. Quando a adoração se torna apenas uma exibição, ela perde a força que poderia ter de conduzir as pessoas ao arrependimento, à reflexão e à intimidade com Deus. Não podemos nos dar ao luxo de continuar adorando de forma vazia, sem nos importar com a profundidade e a sinceridade da nossa adoração. Devemos, portanto, examinar nossas vidas e perguntar: estou adorando em espírito e em verdade? Ou estou apenas participando de um ritual religioso que não tem significado real para mim? O culto é para Deus, e se Ele não está sendo glorificado, então todo o resto é em vão. Deus exige de nós mais do que uma aparência externa de religiosidade. Ele exige um coração que o adora com sinceridade, que o busca com fervor, que o glorifica com pureza. E essa é a verdadeira adoração. Aquela que flui de um coração transformado, que está em plena comunhão com Deus. O alerta está lançado. Se estamos apenas cantando ou orando por hábito ou para agradar os outros, então estamos em um culto vazio. O culto verdadeiro é aquele onde nosso coração é tocado, transformado e totalmente rendido a Deus. Que possamos, como igreja, aprender a adorá-lo da maneira que Ele merece, com todo o nosso ser, em espírito e em verdade, e que nunca mais permitamos que nossas adorações se tornem apenas palavras vazias ou rituais sem vida. A importância de cultivar um coração puro para adorar. Há algo fundamental que precisamos entender sobre a adoração a Deus. Sem um coração puro, nossa adoração não passa de palavras vazias. A verdadeira adoração começa no coração. E Deus não se engana com aparências. Ele vê as motivações mais profundas da alma humana. Em Salmo 51:10, Davi, ao ser confrontado com seus pecados, faz uma oração profunda e sincera. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta oração de Davi deve ser a nossa oração, pois é dela que nasce a verdadeira adoração. Para cantar com reverência, devemos ter um coração limpo diante de Deus. Não podemos nos aproximar de Deus com hipocrisia ou engano. A Bíblia nos ensina que Ele exige sinceridade, que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Isso significa que a verdadeira adoração não é apenas uma questão de palavras ou atitudes externas, mas sim uma transformação interna do coração. Quando Davi ora pedindo a purificação de seu coração, ele está reconhecendo que somente Deus pode limpar o que está sujo. Apenas Ele pode nos tornar capazes de oferecer uma adoração genuína e aceitável. Quando nosso coração está limpo, somos capazes de cantar de verdade e não apenas de forma mecânica ou superficial. A adoração genuína não é algo que conseguimos fabricar por nossa própria força. Não podemos produzir uma verdadeira adoração se não houver uma mudança real em nosso interior. Cantar de forma verdadeira significa que nossa adoração vem de um coração puro e transformado por Deus. Isso não é algo que podemos fazer por nós mesmos. É um processo de purificação interior que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nos aproximamos dele com um coração puro, ele purifica nossas palavras e nossas canções, tornando nossa adoração aceitável aos seus olhos. É fácil nos enganar com a aparência de um culto bem feito, com belas músicas e orações eloquentes. Mas Deus não olha para isso. Ele olha para o nosso coração. Ele sabe quando estamos apenas seguindo uma rotina religiosa ou quando realmente o estamos adorando.
A verdadeira adoração nasce da sinceridade e da entrega de um coração que reconhece sua dependência de Deus. É quando nos sentimos quebrantados diante de sua santidade, quando nos rendemos completamente a Ele, que nossa adoração se torna genuína. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, nos desafia a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que a adoração é uma entrega total, não apenas no momento de cantar, mas em todas as áreas de nossa vida. Para que essa entrega seja genuína, ela precisa vir de um coração limpo, transformado. Não podemos oferecer a Deus apenas uma parte de nós. Deus quer todo o nosso ser. Ele quer nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações e palavras. Se nosso coração não estiver purificado, nossas ações, por mais que pareçam corretas, não terão valor diante de Deus. A importância de cultivar um coração puro para adorar não pode ser subestimada. Não se trata apenas de cantar as palavras certas ou de estar na igreja nos horários certos, mas de viver em conformidade com a vontade de Deus todos os dias. Não importa o quanto cantemos bem ou o quanto nos esforcemos, se nosso coração não estiver em harmonia com a vontade de Deus, nossa adoração será vazia. Não podemos viver em pecado e esperar que nossa adoração seja aceita. Deus deseja um coração sincero, não uma adoração disfarçada de religiosidade. Em Isaías 1:13-15, Deus fala diretamente ao povo de Israel, dizendo: quando vocês estenderem as mãos, esconderei de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicardes as vossas orações, não as ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Deus estava rejeitando as orações e sacrifícios do povo, porque suas ações não correspondiam à verdadeira transformação interna que ele desejava. O culto pode ser um ritual, mas se o coração não estiver limpo, ele não tem valor algum. Deus não aceita a adoração que é apenas de fachada. Ele quer que nos arrependamos, que busquemos sua purificação, que nos entreguemos a Ele. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still.
but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine.
to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.